Oi, tudo bem? Vamos dar continuidade ao curso. Ixi, Maria, me travei todo aqui, peraí, deixa eu ver. O curso intermediário de psicofonia e doutrinação de espírito, né? Nós vamos entrar agora na aula 4, vamos estudar a aula 4, que é a continuidade dos cursos que nós vem fazendo aí de como incorporar espírito, tá bom? Hoje nós vamos começar falando um pouco a respeito de se automediunizar, né? Eu vou usar essa palavra, que na realidade é a pessoa ficar mediunizada, usando o magnetismo animal, né? Ou conhecido como magnetismo humano. Então a pessoa vai se automagnetizar. Eu vou falar sobre isso, um pouquinho sobre isso. Porque as pessoas se mediunizam, às vezes, através de uma prece, de uma concentração, mas no fundo acontece isso com ela se automagnetiza. Mas vamos lá, tá bom? Eu vou explicar como que eu faço às vezes para ficar mediunizado, né? Eu depois que começa a me concentrar, eu mentalizo a minha mão imaginária dando um passe no meu coronário, abrindo meu chakra coronário. E aí depois eu vou tateando o rosto com essa mão imaginária. Aí eu chego até o timo, que fica perto fica no coração, né? Atrás do coração, fica entre os dois pulmões. Então eu aplico um passe ali. E depois eu desço no estômago, na barriga, né? Nos nervos da barriga. E vou tateando com minha mão imaginária. Até eu sentir as energias no meu corpo. Começa a subir, ficar vibrando. E aí, depois que eu sinto, agora é mais rápido quando eu tô num grupo de trabalho, né? Eu não consigo isso em qualquer lugar. Mas quando eu estou num trabalho espiritual é bem mais rápido. Então eu sinto a energia fluir, aqueles arrepios, então eu já sei que já tá dando certo. Aí eu cesso os passes e me concentro. Aí ultimamente também eu tô fazendo um movimento com o corpo astral. Eu fico com o meu corpo físico parado e fico fazendo gangorra com o meu corpo astral. Eu faço uma dança, né, que eu fazia quando era criança. Uma dança, eu jogo o corpo para frente, o corpo físico para frente e deixo o meu corpo astral para trás. Ou jogo o corpo astral para frente e deixo o corpo físico para trás. Eu vou fazendo esse movimento, ó. Corpo físico para frente, corpo astral. É uma coisa bem simples, mas funciona comigo. E lá na hora que eu estou na mesa, eu não mexo o corpo físico, eu só mexo o corpo astral. Certo? Eu fico parado assim e jogo o corpo astral, vou jogando para ele se descolar do corpo físico. Se ele se descolar meio milímetro, você já tem clarividência, você já começa a liberar ectoplasma, um monte de energia. Certo, vamos lá agora falar sobre o passe, tá bom? Esse autopasse que eu aplico, eu tirei ele da onde? Eu tirei ele da literatura de Mesmer. Então, eu aplico esse passe, que esse passe era mais ou menos o que o Mesmer aplicava, né? Tem mais procedimentos que ele fazem aí que eu não falei. Mas eu faço só isso e já funciona. Não tem muita firula. E o Mesmer, o passe dele ele é usado para levar a pessoa até o estado sonambúlico, para pessoas que praticam hipnose, regressão, então eles são usados esses passes. E eu percebi estudando Mesmer, estudei pouco Mesmer, eu tenho um pouco de estudo sobre ele, mas eu percebi que mesmo quando é um mentor que vem deixar a gente mediunizado, ele faz esse procedimento. Às vezes ele não usa a mão, porque ele é um espírito mais evoluído. Mas a gente chega, ele usa a nossa própria energia, ou seja, a gente se automagnetiza. Então um mentor, quando ele quer mediunizar você, ele vai tirar seu corpo astral, ele vai deslocar o seu corpo astral do corpo físico, igual eu falei para vocês. E eles desejam, os mentores e as mentoras, que nós mesmos
Eles desejam que nós aprendemos a fazer isso. Porque eles têm o que fazer, eles não ficam parados. Vocês entenderam? Eles não ficam parados. Então, se você aprender a fazer para eles, eles fazem outra coisa. Então, foi baseado nisso. E eu venho experimentando isso faz tempo, né? E dá muito certo. Porque você quando fica mediunizado, você fica num estado alterado, né? O seu corpo físico, seu corpo astral se desloca do corpo físico. E ó, agora, entendeu? Agora, ó. Então vamos agora falar de energias para pessoas que estão mediunizadas. Vamos falar de quando você desloca o seu corpo astral do seu corpo físico, seja 1 milímetro, seja ele completo. O tanto de energia que você gera. Eu vou falar isso baseado no que eu percebi, no que eu vi quando eu estive mediunizado. O nosso duplo etérico, ele é uma fonte de energia que eu acredito que nós não sabemos, mesmo o espiritismo, a Umbanda, essas religiões não sabem o potencial que tem o duplo etérico. Certo? A gente fala muito em ectoplasma, que é uma bela de uma energia também, uma energia que a gente nem conhece direito ainda. Mas ele produz muito mais. Eu já tive situação que eu me desloquei do corpo assim, em trabalho espiritual, que eu comecei a ouvir umas explosão. E a gente, de início eu achei, porque eu estudava projeção astral, que era um rompimento, né, a separação. Mas aí eu comecei a perceber que o duplo etérico ele começa a gerar energia, parecendo energia elétrica, só que do lado, em outra dimensão, né? Não na dimensão física. Então eu consegui ouvir. E aí eu comecei a ver raios, às vezes a gente consegue criar energias. E quando a gente usa o pensamento para poder doar energia através da cromoterapia, cria outras energias além daquela cor que a gente deseja. Eu vou te dar um exemplo. Certa vez eu comecei a mentalizar o meu duplo etérico em cor azul girando em volta de mim e eu tava mediunizado. Então ele começou a criar energia elétrica. Porque aqui no plano físico, olha só, para vocês terem uma coisa para comparar. A gente quando começa a movimentar os átomos, flexionar se diz, né? Ele começa a esquentar, ou seja, ele cria energia de calor. E lá existe vários tipos, é o mesmo procedimento, lá existe átomos. Então quando eu comecei a movimentar a cor azul, não era só por conta da cor, era por conta dos átomos. Um átomo entrando em atrito com o outro criou energia elétrica. E eu percebi que mentalmente você conseguia manipular essa energia, direcionar. E então aí, para vocês verem como que o processo de você ficar mediunizado ele é importante. Certo? Sem contar com a psicofonia, com a clarividência. Eu não sei se o nome é clarividência, mas você consegue ver. Para você fazer uma leitura, né? Eu vou deixar para falar um pouco disso agora no próximo quadro. Para você fazer leitura, né, da pessoa, chega um consulente e você fazer uma leitura. Aí, igual eu tô aqui, é mais complicado. Você precisa se concentrar e precisa chegar nesse estado alterado, e não é rápido. Às vezes a gente, nos trabalhos que eu estive, então por estar concentrado já mais de meia hora, então fica mais fácil. E é justamente esse processo que eu acabei de dizer nos outros quadros aí, nos outros capítulos, né? Nos outros quadros. A gente está um pouco deslocado, o corpo astral do corpo físico, então a gente consegue ver com o terceiro olho, a gente sente com espíritos, ouve com o espírito, né? Mesmo usando o carro espiritual, que é o carro do corpo, o corpo astral, que é um carro espiritual. Mesmo usando o corpo astral, a gente consegue ouvir com o espírito. Então, o outro procedimento para fazer a leitura que eu uso muito é deixar a pessoa verbalizar, ou seja, ela falar. Ela não vai conseguir falar o que o consciente sabe, Ela não vai conseguir verbalizar o que o inconsciente dela está precisando, está pedindo para ela ajuda, falando, ó, nós precisamos disso. Ela não vai conseguir, mas ela vai começar a reclamar. Eu vou usar um pequeno exemplo aqui.
a pessoa começa a falar, não tá legal o meu emprego, eu tô tendo problema na área profissional. Então o inconsciente dela sabe onde que tá o problema. Aquele negócio que está acontecendo no emprego dela é só uma consequência de um todo. Mas a pessoa começa a verbalizar, a falar, você consegue fazer a leitura do inconsciente dela, do mental dela. Então você estando mediunizado, com o corpo astral deslocado do corpo físico, né, seja por um mentor ou por você mesmo, através de técnicas, né, na hora do trabalho, seja qual for a técnica, seja uma oração e a sua fé que vai ficar mediunizado e fica mesmo, ou seja através de conhecendo como que funciona o procedimento, essa parte técnica, né, ou a parte mecânica do negócio. Você estando mediunizado, ou seja, estando seu corpo astral deslocado, o tanto que for do corpo físico, você vai conseguir, na hora que a pessoa verbalizar o problema dela, entrar na energia. Você vai modular sua frequência, você consegue, igual rádio, você consegue, se precisar de abaixar, eu vou falar uma vez que uma coisa que aconteceu. Nós estávamos em 2 médiuns psicofônicos e 2 dialogadores, conhecidos no espiritismo como doutrinadores. Aí a pessoa começou a falar, eu vi que era energia muito pesada. Então o preto velho, ou a preta velha, me orientou através da intuição que precisaria de ficar umas pessoas numa frequência alta e descer só 1 ou 2 médios na frequência baixa, para fazer as leituras, né, para ver o que tinha que fazer e já começar a fazer. Faz a leitura e já começa a trabalhar, né? É bem rápido a espiritualidade, 15 minutinhos ela já trata uma pessoa. Aí então desceu eu e mais um médium psicofônico, abaixamos nossa frequência e conseguimos puxar as entidades, né? As personalidades, as energias, canalizar a energia, tudo. Depois que encerrou o trabalho, a gente ficou muito mal. E os médios que estavam numa frequência alta, eles conseguiram ajudar a gente a subir a nossa. Então foi um trabalho em equipe, para vocês verem. Entendeu? Então, também deixo essa pequena experiência aí, que eu acho que vai trazer bastante benefício para quem está querendo aprender. Então tá aí. Vocês entenderam como é importante ficar mediunizado nos trabalhos? Dominar. Certo? E nessa aula aqui eu falei, nessa aula que nós estamos estudando, porque eu sou estudante, assim como vocês. Nessa aula que nós estamos estudando, eu falei sobre como ficar mediunizado através do magnetismo humano, conhecido também por magnetismo animal. Ensinei um passe, né? Você pode fazer com a sua mente, usando as mãos imaginárias. Depois, mais pra frente, você vai aperfeiçoando, você não vai precisar mais de usar a mão imaginária. Mas você, de início, precisa de usar uma mão imaginária. Agora, vou ensinar um outro modo de você que tem pouca fé e precisa de fé, porque a fé é muito importante. Mas para você aumentar a sua fé, para você conseguir se mediunizar, você mentalizar Jesus Cristo na sua frente como o magnetizador. Você mentaliza o Jesus Cristo na sua frente da forma que você quiser, ou só a mão dele, e você aplica o passe no coronário e vai descendo no rosto, no frontal, abrindo o laríngeo e depois para no timo e faz até você sentir os arrepios. Nas primeiras vezes que eu fiz demorou muito. Você tem que treinar isso. Você tem que treinar isso bastante, né? É só com prática que você vai ficando bom, que você o seu corpo astral já vai respondendo. Então aí você aumenta a sua fé, você consegue fazer o mesmo procedimento que eu falei no início do vídeo. É a segunda técnica que eu estou ensinando, hein? E é bem simples. E você vai conseguir se mediunizar, entrar num estado alterado. Se você for um médium que tenha, que fica, como é que se fala? Sonambúlico, não tem problema. Você vai controlar isso daí. Quando você voltar, que você der o comando mental para voltar para o corpo físico, reacoplar, talvez você não vai lembrar de partes ou de nada. Mas quando você estiver no estado sonambúlico, você vai ter o total controle de tudo. Você não vai ficar descontrolado. Só na hora de voltar para o corpo físico que você não lembra. Tá aí outra informação também. Só isso, tá bom?
mediunizado, né? O mediunismo, né? Não sei se essa palavra existe assim dessa forma, mediunismo. Do ponto de vista de um doutrinador, essa palavra doutrinador, ela é usada muito no espiritismo, mas ela quer dizer dialogador. Do ponto de vista de um dialogador, o que eu falei até aqui, o que eu entreguei até aqui, sem enrolar muito, sem envolver coisa em volta, falei sobre mesmerismo, né, que é o magnetismo animal, magnetismo humano, também conhecido por esses dois, é a mesma coisa. E do ponto de vista de um doutrinador, ele usa tudo isso que eu falei, ele aplicando esse passe no médio psicofônico, se ele for um doutrinador. No grupo dele, ele aplica esse passe coletivo, se ele quiser desdobrar, deixar o pessoal mediunizado. Se o grupo dele for um grupo que tem pouca fé, que existe muitas pessoas assim, que não tem muita fé, né? Não adianta nada você não ter fé divina e nem fé humana. Você tem que ter os dois, você tem que ter essa consciência, senão não funciona. Mas se o grupo ele não tem fé nenhuma, se ele tem fé pelo menos divina, você usa a imagem de Jesus Cristo com eles, falando. Você vai usar o verbal também, você precisa de usar o verbal. Se o grupo ele não tem a fé humana, ele só acredita que é só o espiritual que faz, aí você usa o Jesus Cristo. E se ele não tem a fé humana, você começa a conversar com eles depois dos trabalhos, para que eles revejam a situação. Porque sem a fé humana, isso também não funciona, né? Nós tem até no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, a fé divina e a fé humana. Então, do ponto de vista de um dialogador, ele pode, em vez de fazer como eu fiz, a mão imaginária, ele pode ir levando o pessoal a fazer isso verbalmente, entendeu? Olha, pessoal, vou te explicar. Olha, pessoal, agora com a mão de vocês imaginária, vão aplicar um passe na cabeça. Com a mão imaginária, vamos descer até o cardíaco. Aqui tem um timo, o timo fica entre os dois pulmões. Vamos descer na região gástrica, vamos envolver todinho os nervos da região da barriga, essas coisas. Se for uma pessoa que não tem fé humana, você vai ter que usar Jesus Cristo. Vai, Jesus Cristo na sua frente. E Jesus Cristo, sim, para a pessoa, e Jesus Cristo vai estar ali, sim, as energias dele. Para a pessoa, ela começar a ficar mediunizada. A gente que trabalha muito com desenvolvimento mediúnico, que eu comecei há pouco tempo, mas tem que aprender isso, tá bom? Então tá aí, ó, e essa experiência é igual eu falo, hein? Viu, meninas? Falar igual o Preto Velho, viu, meu filho? Então tá aí, um abraço a todos e até o próximo estudo. Bom estudo para todos.